E aí, Ziners? O As Amigas está no ar! E quem aí sabe umas curiosidades bem aleatórias? Ai, a vida se torna muito melhor quando a gente tem humor e risadas nelas, né? Falando em risadas, gente, nosso convidado de hoje é especialista no assunto. Ele é bissexual, autista, umbandista e humorista há 11 anos. Diretamente de Goiânia, com vocês, Deco Machado. E aí, galera? E aí, gente? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Tô muito feliz de estar aqui. Embora um pouco constrangido, tô muito feliz de estar aqui. Sim, pai, estamos na nossa nave As Amigas pra gente barbarizar. Então, bora começar? Bora? Vamos, a gente tá muito feliz de ter você aqui, Que Deco. bom. Obrigada. Deco, que maravilha ter você aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite. Ai, você é incrível. E ó, eu sei que o humor é uma ferramenta maravilhosa para a nossa vida, mas eu quero saber quando ele se tornou profissão para você. Quando eu virei profissional, faz uns 3 meses. Amo! Mas foram 11 anos até isso daí. Eu comecei com 16 anos. Eu sempre fui muito ligado com humor, assim, desde criança. Eu gostava de contar piada e tal. Eu tinha uns livrinhos de piada. E aí eu tava no colégio, uma amiga minha perguntou se eu conhecia stand-up. Eu falei que não, me mostrou um vídeo. Eu falei, acho que eu consigo fazer. E aí eu comecei com 16, não levei muito a sério, questão de maturidade e tal. Uhum. Aí eu comecei a levar a sério faz uns 5 anos, e aí foi realmente, tipo, quando eu falei, não, eu sou comediante, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso ir atrás de evoluir pra tornar isso aqui uma profissão, né? Mas não é uma coisa que simplesmente vai da cabeça. Tem como estudar, tem técnica, Não né? tem. O problema é que a gente não tem uma escola de comédia no sentido de não tem uma faculdade que é tipo, você formou na faculdade, você vai virar comediante, vai atuar na Pode área. começar a fazer stand-up, comprar Exato. X coisa. Personagens. Exato, não tem um sindicato da comédia, né? Então é meio, cada um acha o seu caminho, né? Então o caminho hoje é, a pessoa tem interesse, pesquisa como começa em noite de open, né? Open mic, que é comediante amador. Essas noites, geralmente, você paga pra participar, essas coisas, porque tá tendo espaço ali. E começa a se desenvolver, começa a destacar, vão te chamar para outras noites. E é meio bem boca a boca, não é muito... A comédia, ela é muito, como que eu posso falar assim, justa, no sentido de quando você tá em cima do palco, é o mais justo. A pessoa vai rir ou não. Entende? Sabe? É rir ou não? Exato. Rir ou não. Acabou. Então a comédia é bem justa nesse sentido. Tipo, ou a pessoa tá rindo ou a pessoa não tá rindo. E você vai se destacando hoje no cenário do stand-up entre os comediantes quando tá sendo conhecido pelo seu show, pela sua piada. Então, é bem importante, assim, as pessoas se destacarem. Uma coisa que eu acho que a gente vai conversar sobre são os temas que eu trago também, que são temas muito pessoais meus, e foram exatamente esses temas que fizeram eu me destacar, assim. Porque eu falar, sei lá, de trânsito, qualquer um pode falar de trânsito. Eu falar da minha vida é uma coisa totalmente diferente. É única a sua experiência, exatamente. né? E eu acho que isso traz até um temperinho diferente, né? Pra pessoa poder Exato. se conectar com você. Totalmente, assim, de tipo, eu vejo... Eu comecei, que nem eu falei, eu comecei a ser profissional depois que comecei a falar da minha vida. Não da minha vida, mas do que é específico em mim, assim, eu diria. Sim. Sabe, o que... Eu não acho que me define, mas o que eu sou. Sim. Eu acho que é isso. Eu quero justamente perguntar sobre isso, né? Porque eu sei que você faz muito humor com a sua sexualidade, com a sua religião. E eu sei que a primeira vez também... Quer dizer, me diz aí se tá certo isso. Que a primeira vez que você falou sobre a sua bissexualidade foi no palco. Foi. Já foi logo ali no palco. Você chegou literalmente chutando o armário, né? Eu tava meio... Na faculdade fui me descobrindo, né? Fui descobrindo a sexualidade e tal. E aí teve um momento que eu falei, acho que eu sei, acho que beleza, entendi. E eu tinha uma piada só sobre, assim. E eu não lembro, se eu contei pra alguém antes, foi tipo 1 ou 2 pessoas no máximo, foram meus amigos mais próximos, assim. E aí eu tava num show que eu queria fazer aquela piada sobre ser bissexual e tal. E no show tinha um cara bem na frente que... Sabe quando você sabe que a pessoa é homofóbica? Sim. Sabe, ela passa aquela vibe de... Ela tá exalando um Tem pouco. uma energia, né? Exato. Você até sente, assim. Você sente de longe, você sente o cheiro de longe da homofobia, assim.
Aí eu tava meio... Eu tinha visto esse cara que tava bem na frente, putz, eu acho que não vou fazer a piada. Eu queria muito fazer a piada, aí eu falei, acho que não vou fazer não. Acho que vou fazer não. Aí, juro, na minha vez, né, que o show era de elenco, então eram vários comediantes, na minha vez eu entrei no palco e ele foi embora. Aí eu falei, gente, é agora. Nossa! É agora. Falei, não é possível, é agora. Pronto. E aí eu contei, a piada entrou super bem, foi a primeira, geralmente a piada a gente testa, né, então até a piada ficar boa, ela demora um pouco, assim, quanto mais você faz, mais você entende e tal, né. Então, mas mesmo assim, foi a primeira vez que eu contei a piada, ela entrou super bem, né. Aí eu falei, beleza, conversei com os comediantes, vários comediantes vieram falar comigo, gostaram muito da piada, elogiaram muito a piada, não sabiam. E foi a partir daquele momento que pra mim foi meio falar pro mundo, e eu acho que quando a gente fala pro mundo, a gente também tá falando pra nós mesmos, se aceitando, né. Com certeza. Então é meio... Às vezes é aquela coisa, às vezes na brincadeira tem um pouquinho de verdade e a gente consegue compartilhar, exato, né? exato. Porque, assim, a comédia, pra mim, eu tenho uma teoria de comédia que eu gosto muito, assim, que a comédia é dor e verdade. Porque tudo que é engraçado ou vem ou não, vem de uma dor. Nada que é feliz é engraçado, pode ver. É. Você ganhar na loteria não é engraçado. Você ganhar na loteria e perder o bilhete entendeu? Fato, Tá fato. Eu lembro do Ariano Suassuna, né? Que ele tem aquela frase: tudo que é ruim de viver é bom de contar. Boa, boa. É exatamente Gostei. isso. É exatamente isso. E a comédia, ela vem sempre de uma dor e ela tem que ser verdade. Porque se eu não trago a verdade na comédia de algo que você se identifique, também não vai ter graça, porque você não tá se identificando com aquilo. Você pode até não entender, tipo, não viver aquilo, mas você entende o que eu tô falando. Sim. Então a comédia vem muito desse lugar. Então eu sempre parto da minha dor, da minha experiência pra contar uma coisa e meio que superar essa questão, assim. Então pra mim é muito importante falar sobre a questão de sexualidade, assim, no palco, principalmente pra aceitação, assim. Foi muito importante pra me aceitar. E já rolou alguma situação, assim, de preconceito ou muito chata quando você fez alguma piada? Preconceito, assim, eu acho fora não do dia a dia, né? Ah, sim, aquele que a gente já sabe, né? As mazelas da Sim. nossa existência. Mas, assim, por conta da comédia, não que eu me lembre, assim, nem em relação de plateia, nem em relação aos comediantes, muito menos, assim, tipo, não teve nada. A única coisa que eu lembro que tem um pouco relacionado com a comédia, eu tava saindo com uma menina e ela foi num show e ela não sabia que eu era bi, até eu entrar no palco e falar que eu era bi, né? Aham. E aí, tipo, é a mesma coisa, deu pra perceber que a pessoa ficou meio... Começou a exalar uma viradinha. energia É, estranha. exatamente, você fala, putz, a pessoa virou uma chave ali, logo depois, aí você fala, A bifobia existe. exato, e tem uma existe. coisa ali. E é bom a gente reforçar isso, né? Que tem muita gente que tipo... acha, é o quê, não sei o que lá, mas... assim, todas as vezes que eu ouvi falar sobre bissexualidade, sempre tinha aquela ideia de tipo, não, a pessoa tá confusa. Não é assim. Sim. Não, porque você não é bissexual, você é confuso, não sei o que lá. Então é Sim. bom a gente quebrar isso, né? E demonstrar que existe sim, e você não tá confuso nada. Não tô, eu tava confuso antes, assim, mas agora, tipo, antes eu tava muito confuso, aí eu me encontrei no grupo dos bis, né, que parece grupo de chocolate, né? É impossível comer só um, né? Mas Que delícia! Mas eu me encontrei, assim, tipo, eu tava realmente muito confuso, eu não entendi até eu... então tem isso aqui. Então tem esse grupo aqui e Faz sou eu. sentido, Exato, faz exato. sentido. Conectou então... os pontinhos. Exatamente. Nossa, agora dá. Mas você falou que, tipo, muitas partes da comédia vêm da dor. Sim. E você falou que fala muito sobre sua sexualidade. Sim. Então, na sua história, até você ter essa conexão de pontos, teve também processos de dores que você usa como inspiração pra... Sim, foi muito... A sexualidade pra mim não teve muita questão de dor, a não ser o me aceitar. Depois que eu me aceitei, foi muito leve pra mim. Foi dificuldade de você mesmo, um conflito interno. Exato. Porque, assim, sendo bem sincero, eu sabia desde criança, gente. Assim, desde criança. Sempre. Desde sempre, eu só não entendia, entendeu? Mas eu já sabia. Eu não entendia e não se falava sobre, né? Porque eu nasci em 96, assim. Então minha fase de adolescência foi no
nos anos 2010 e tal. Uhum. E ainda, beleza, tá meio recente e tal, mas a gente não falava tanto quando se fala hoje. Não falava Não tinha tanto mesmo. espaço, assim, Não, então... de 2010 pra cá, um outro mundo, Vixe. né? Outro mundo, outro mundo. Eu até brinquei esse dia que não tinha nem feminismo, sabe? Tipo, não tinha nada. verdade. Assim. Óbvio, existia, mas não era. Sim, popularizado, né? Um assunto exato, democratizado, exato. né? Então, eu cresci nunca entendendo, mas sabendo que ser gay era ruim. Ah, sabe? sim. Tem o senso comum, né? Sim. A sociedade toda vai jogando aquelas sementinhas. Porque é um programa que você vê, é um canal sensacionalista de notícias, é um outro de entrevista que também coloca as pessoas LGBTs como chacota, Exato. como coisa ruim. E Os eu, comentários dos amigos, às Sim. vezes, também. É, as piadinhas, né? eu ia entrar nesse ponto, que é o humor, eu acho que o humor ele serve muito pra gente se defender, pra gente se afirmar, mas ele também serve como oprimir, assim. Uhum. Então, eu tenho até uma coisa que eu acho que se pode falar sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Só não pode se falar tudo sobre qualquer assunto. Tem coisas que não se Exato. pode Bom, falar. Você muito pode bom. falar sobre aborto? Eu acho que, por exemplo, né? Sim. Acho que sim. Acho que você pode falar como aborto, fazer piada de aborto. Qual que é a piada que você tá fazendo? De que forma, De que né? forma, Uhum. entendeu? Você tá... Eu acho que é isso que a gente não entende de Sim. tipo... O pessoal vem que... Ah, mas é só uma piada. Não, beleza, é só uma piada. Mas essa piada, ela carrega um conceito... Sim. Um conceito social. Ela leva uma ideia, sabe? Piada é comunicação também. Então... Reforça um Exatamente. estereótipo, Reforça, às vezes. exato, reforça ou ele vai quebrar o estereótipo, sabe? É. Aí é que é legal, né? Aí então. Esse é o humor que a Mas- gente quer, né? Exato, pra mim é isso. Eu vejo que muitas vezes, assim, quando vem com esse discurso de é só uma piada, vem de um lado, É. e aí quando a gente faz uma piada com aquele lado, eles falam, nossa, e essa opressão, assim. E você fala, mas não era só uma piada? Aí, pega Agora no não- pulo. Agora que eu tô trazendo uma ideia que você não concorda, não é só uma piada, né? Agora é mimimi, agora é discurso de ideologia, né? Isso. Quando você tá falando uma coisa, é só uma piada. Quando eu tô falando uma coisa que você não concorda, aí que nem eu falei, né? Discurso de ideologia, mimimi, essas coisas. Então, eu acho que a gente precisa muito enxergar o humor como também um mecanismo transformador da sociedade. Com certeza. Ou até um mecanismo que reforça alguma ideia na sociedade. Então, qual ideia você quer reforçar? Pra mim é isso, assim. Concordo plenamente. Querendo ou não, eu acho que as piadas, elas têm um papel de reforçar estruturas dentro da nossa sociedade. Sim. Até mesmo de fazer as pessoas pensarem sobre sua realidade, né? Sim. Eu vejo piadas que fazem as pessoas pensar sobre a vida do proletário, né? Aham. A vida dentro do capitalismo, que faz as pessoas começar, opa, eu tô rindo, mas eu devia estar chorando, É. sabe? Exatamente. Então é legal ter essa noção e para as pessoas, nossos inners aí também saber que uma piada, ela pode machucar muito. Sim. Ela pode reforçar muitos preconceitos de grupos, ela pode reforçar ideias que acabam resultando em agressões, pessoas que percam suas vidas. Então é bom a gente ter noção que não é só uma simples piada. Na nossa sociedade, nada é tão simples assim, né? Eu acho que beleza, é uma piada, mas o que Sim. ela carrega? Eu acho que essa é a reflexão que precisa fazer, assim, de muitas vezes as pessoas não acham que não vai ter consequência as coisas, mas tem muito, assim. Tem, Né? às vezes a pessoa que, né, foi ali, vamos dizer assim, vítima de uma piada, né? Ela guarda aquilo a vida inteira. Aquilo Sim. pode ser um trauma que ela tenta trabalhar na terapia anos e anos e não consegue, né? Eu enxergo assim, pra mim, eu também não gosto que o pessoal fala, tá, toda piada tem um alvo. Eu não acho que piada tem um alvo, eu acho que toda piada tem um tema. Legal. E aí, qual que é esse tema e de qual lado que você tá dele? Sabe? Porque eu acho que falar que tem alvo, então necessariamente a piada vai machucar alguém ou vai acertar alguém. Eu acho que não. Eu não acho que a piada necessariamente vai ser, tipo, eu consigo fazer... Eu fiz uma piada sobre sair com sacola de cocô na rua, assim, que se você... Só pode sair com uma sacola de cocô na rua se você tem cachorro, se você não tem... Apenas, né? É isso, tipo, quem que é o alvo da piada? O cocô? Não sei. Ô, cachorro? Você entendeu? Como Não- assim, né? Não sei o alvo da piada. Mas eu sei o tema desse, de observar coisas que a gente... Cara, se você vê uma pessoa com sacola de cocô na rua sem um cachorro, você vai achar, ih, essa pessoa... Tá, Será que aí vai O que ela jogar vai em alguém? fazer, né? É É, uma exato. arma, É uma arma. Se não tem cachorro, é uma arma. Exato. Atenção. Exatamente. Falando em tema, vamos entrar no tema do nosso episódio de hoje. Bora. Mas pra isso,
Eu vou receber aqui, né? Nós receberemos a pergunta de um queridíssimo amigo que eu tô morrendo de saudade. Ó. Lucas Burgatti, ator, fez uma perguntinha especialíssima pra gente. E aí, pessoal das amigas, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Lucas Burgatti e é o seguinte, nunca me perguntaram, mas eu sei como deixar uma pessoa desconfortável. Se você quiser fazer isso, tem um segredo. Quando você estiver conversando com a pessoa e a pessoa tá te enchendo o saco e você já, sabe, você não quer mais falar com ela, começa a olhar pra testa dela. Isso vai deixar a pessoa completamente desconfortável. Testa. A pessoa vai ficar tipo, meu Deus, o que a pessoa tá olhando? Ela vai ficar passando a mão, vai falar, não, depois mais tarde a gente conversa. E agora eu quero saber de vocês. O que nunca perguntaram pra vocês, mas vocês sabem. Bota aí. Gostei! Pior que é verdade, você fica olhando assim pra trás das pessoas, você tá assim, aham. Eu já tô incomodada, Viu? Já Não. fiquei. Você fica sério, não, aham. Aí a pessoa fica, aham. Ai, eu nem sabia que tinha essa estratégia. Eu também não Eu acho que eu não sabia. consigo nem diferenciar. Acho eu que sou se olharem pro meu perdida. dente também, eu vou ficar, ai meu sim, a Deus, pessoa- tô com o dente sujo. Ai, acho que ficou alguma coisa aqui, né? Acho que eu ficaria assim, incomodada também. Faz Total, sentido. total. Um beijo, Lucas. Obrigada por ter mandado essa perguntinha pra gente. E o tema do nosso episódio de hoje é: nunca me perguntaram, mas eu sei. Já pra gente começar aí ver as curiosidades e também pensar, vocês concordam que a curiosidade pode promover mudanças? Pra Eu mim, concordo. eu acho que só tem mudança por causa da curiosidade. Eu acho que o ser humano só é o ser humano porque a gente é curioso, assim. Porque se a gente não tivesse curiosidade lá no princípio do Homo sapiens, assim, Uhum. sabe, de ir atrás de coisas novas e tal, assim, eu acho que a gente não moveria a nossa evolução mesmo, sabe? É, a pedra ia continuar sendo a pedra, não Isso. pra poder fazer fogo. Como assim se eu bater esses Exato. negócios aí ela faz cisquinha, né? Exato. Então, acho que faz parte do ser humano, né? E você comentou que a 2010, há muito tempo atrás, não tinha muitas informações pra gente saber sobre a comunidade LGBT. É. E eu me conectei perfeitamente, porque durante uma grande parte da minha infância e adolescência, eu só conhecia gay. Era só gay, sabe? Era a única possibilidade que tinha. E era o que eu via na televisão, era o que eu via falando. Era parada gay. Era, sabe, orgulho gay. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Será que eu sou isso? Ai, mas eu não sei se isso me descreve completamente. Aí eu encontrei os pontinhos Aham. que se conectou e eu pude me descobrir enquanto uma pessoa trans, não binária. Que aí eu percebi que existem diferenças de identidade, orientação sexual, orientação assexual. Enfim, nossa comunidade é bem Sim. vasta aí, né? Também experimentei uma vivência bem parecida com a sua, porque tudo era gay, né? Enfim, quando eu fiquei com uma menina e minha família começou a descobrir, né? Assim, começou a acontecer isso, tinha uma ideia de isso é uma fase, quase uma fase gay. E eu assim, meu Deus, não, gente! Né? Até você se descobrir, demorava muito mais tempo. Eu acho que hoje o acesso à informação faz com que as pessoas consigam se ver, né? E se verem Sim. representadas. E isso é muito positivo, né? Porque Sim. foram anos de questões e questões sem respostas até eu conseguir me ver como uma pessoa bissexual, né? Isso, e hoje em dia tem gente que quer até caçar minha carteirinha, sabe? né? Ficar renovando. Não, Tem que você ficar tem que renovando cumprir o a- negócio, gente. sindicato. Tem toda Cumprir uma o coisa. requerimento, né? Quanto tempo faz que você beijou uma pessoa de outro gênero? Ó, vai vencer. Mas nessa coisa da curiosidade, até recente trazendo pra minha vida, né? Eu vim até com um colarzinho também pra. Ai, pra muito representar. legal. É que, se eu não fosse minha curiosidade, não ia ter descoberto, não ia ter tido o meu diagnóstico de autismo, assim, também, que essa coisa, tá tendo mais informação sobre, o pessoal tá falando, agora todo mundo é autista. Não, agora tem mais informação, as pessoas estão se identificando mais e as pessoas estão buscando mais, né? E Então- você se descobriu enquanto autista já na fase adulta. Foi esse ano. Esse ano mesmo? Ao mesmo tempo que eu sou comediante profissional, eu sou autista. Ah, Foi basicamente na mesma época, assim, veio os dois, assim. Ô, Teco, Foi e o como combo. tem muita questão, principalmente relacionada a esse colar, porque muita gente acha que é uma representação da comunidade LGBTQIAPN+. E, gente, não é. Deco, explica pra gente, pra Tá. que serve esse colar? Ó, esse daqui eu não uso tanto assim, não uso em qualquer lugar. Eu uso muitas vezes assim quando eu vou num lugar novo ou num lugar que como vai ter pessoas cuidando de mim, como era o exemplo daqui hoje, ou vai ter gente desconhecida que eu não sei como interagir, eu prefiro colocar pra me identificar. Esse colar aqui
eu posso estar falando besteira, tá, gente? Porque eu sou novo nessa área também. Mas esse colar aqui é um colar de identificação para pessoas neurodivergentes. Não é só sobre autismo, mas qualquer outro tipo de neurodivergência. E eu, como autista, a gente tem suportes, né, no autismo. Então, eu uso esse colar para me identificar como uma pessoa que necessita de alguns suportes. Enquanto na sociedade, né? Eu tava até falando nas redes sociais, assim, de como cada autista é diferente em relação de nível de suporte, né? A gente antes falava grau de autismo, né? Mas hoje não é muito isso, assim, são níveis de suporte. Então não existe alguém mais autista do que outra pessoa. Eu sou autista que nem outra pessoa. Talvez eu tenha menos necessidades de suporte do que outra pessoa, ou vice-versa e tal. Não existe mais essa questão de grau de autismo. Tem pessoas que Isso. precisam de mais suporte e pessoas que menos suporte. É legal porque tira um pouco dessa estigma de doença, né? De problema. Ai, meu Deus, grau de autismo. Não, inclusive o autismo não é uma doença, tá, gente? O autismo hoje é um transtorno. Antes era uma síndrome de Asperger, né? Só que agora já superamos, não se fala mais desse termo, é um transtorno do espectro autista. Então é o espectro. Então tem polos e tal, e as pessoas transitam entre ali. Então, por exemplo, eu sou um autista de nível de suporte 1, então o meu nível de suporte é leve, assim, a gente fala, né? E eu sou autista que o pessoal comenta assim, nossa, mas você fala. Eu falo, gente, tem autista que fala, mas assim, eu não conversava até os 16 anos. Eu comecei a conversar depois que eu fui fazer teatro. Uau. Eu realmente não. Essa ideia Teatro aqui. salva vidas, né, essa gente? troca de ideia não Gente, acontecia. seria impossível. Seria impossível. Pra mim, com menos de 16, impossível. Impossível, assim. E é exatamente esse nível de suporte. Eu sou diferente, todo autista é diferente também, sabe? Então eu tenho várias coisas que eu me identifico e coisas que eu não me identifico também. Alguma coisa que te fez perceber, assim, tem alguma coisa de diferente, eu vou procurar um diagnóstico, vou procurar uma ajuda, que te levou a conseguir essa questão? Eu sempre me senti muito diferente. Vixe, daí, principalmente na adolescência, porque, por exemplo, a gente tem a questão do autismo do hiperfoco, né? Sim. E o meu hiperfoco, desde os 12 anos, é Beatles, assim. Então, das curiosidades de que qualquer coisa de Beatles eu sei. Olha! Vixe, gente, assim, qualquer coisa de Beatles, assim, cara, pode perguntar, vou responder. Se eu não responder, eu vou falar o que eu acho pelo que eu sei, sabe? Mas então, e na minha adolescência só escutava Beatles. Pô, mas ninguém dos meus amigos, da minha turma, escutava Beatles. Sim. Então eu não escutava nenhuma outra música mesmo, assim. Nenhuma outra música. Beatles. Só Beatles. Então eu não conseguia me identificar nisso, não gostava quando em festa não tocava música que eu gostava, ou que eu não conhecia as músicas. Até hoje eu não conheço as músicas do momento também. Porque eu só escuto as mesmas coisas também. Agora eu tô escutando só Imagine Dragons. Então, Perfeito. agora já faz um mês e meio que eu tô escutando o mesmo álbum, né? Nem todas as músicas, é só o mesmo álbum também. No looping, exatamente. Então, eu sempre tive essa dificuldade, assim, que eu sempre me achei diferente nesse sentido. Questão de comunicação, sempre tive dificuldade. Aí eu pensava, não, é que eu sou tímido. E tem a timidez, mas também não é, sabe? Tipo, Sim. várias... Deixa eu ver mais o que eu fui me identificar. Foi basicamente assim que eu lembro, assim, de criança, foi isso. Agora, mais adulta, eu fui identificando outras coisas. A questão de olhar no olho. Tô até com stand-up, porque eu lembro a primeira vez que eu olhei no olho de alguém. Uau, é tão marcante Pra você, mim foi assim. muito marcante, porque eu li um livro sobre comunicação corporal. Sim. Aí no livro falava, as pessoas não confiam muito em quem não olha no olho. E aí eu percebi, nossa, eu não olho no olho, às vezes as pessoas não confiam em mim. E aí e aí eu mecanicamente eu olho no olho hoje. Tipo, Sim. Hoje já tá mais natural isso, mas é aquilo que a gente tava falando antes de entrar. Que eu comentei com vocês, gente, eu não olho no olho, mas não é pessoal. Fique em paz. Imagino aí- que o teatro também deve ter desenvolvido muito isso, né? Muito, Porque muito. exige muito. Olha no olho, olha no olho. Muito, assim. E toda vez que eu olho no olho, eu tenho. Cara, tem a vozinha que vem, você tá olhando no olho. Toda vez. Automático. Toda vez, assim, tipo. Eu acho que essas pessoas não entendem muito do autismo, que é tipo. Toda hora a gente tá tentando se adequar na sociedade de uma maneira muito silenciosa. Por exemplo, olhar no olho. Por exemplo, ter que falar, ter que comunicar.
Por exemplo, aceitar um lugar muito barulhento, que você não quer estar aqui. Então, por exemplo, agora que eu tenho o diagnóstico, eu nunca gostei de cantar parabéns, porque pra mim é muito barulho. Entendi. Então sempre me incomodou. E agora eu tenho diagnóstico, eu não canto parabéns. Eu vou pra um canto, deixo cantar lá parabéns, depois eu volto, sabe? Pleno. Pleno. Agora não é falta de educação, sabe? Sim. Claro. Agora é uma necessidade que eu tenho e as pessoas respeitam essa minha necessidade, porque elas entendem que não é uma frescura, não é um chilique, é uma necessidade, porque eu tenho... Meus estímulos são bem diferentes de pessoas neurotípicas, assim. Sim. Uhum. Então, o que... Eu fiz até um post também faz uns tempos atrás de... Sabe quando o alarme do carro tá te irritando? Tá tocando o alarme do carro na Aham. rua, Sei. você fala... Cara, pra mim aquilo assim, tipo, beleza, te irrita. Pra mim causa crise de ansiedade. Sim. Entendeu? Sim. Pra mim É causa outro crise de nível. choro. Pra mim causa ataque de pânico. Entendeu? É outra coisa. E eu acho que quanto mais a gente fala de autismo, que tá sendo muito importante falar agora, mais as pessoas entendem. Primeiro, mais as pessoas se identificam e vão atrás do O diagnóstico. que é muito Uhum. importante. Que foi o que aconteceu comigo. E mais pessoas entendem também, tipo, como que é a vivência de um autista para as pessoas também entenderem as necessidades que aquela pessoa tem para você conviver com ela e incluir ela na sociedade, sabe? Então eu acho que para mim, assim, tipo, tá sendo muito importante esse processo. Eu tô me descobrindo, tá sendo um processo muito, muito gostoso, mas também muito doloroso, que eu comecei a ressignificar muitas memórias, que é tipo... Agora tudo se encaixa. Agora é meio... então aquilo lá que aconteceu, que me deu um trauma, que foi um dia horrível na minha vida, é por causa disso. E aí é meio... E não tinha o que fazer. Uhum. E é uma As coisa... fichas vão caindo, né? É. Assim. Mas eu acho que a coisa que mais me dói hoje, falando assim do autismo, é... Eu sempre pensei que... era timidez, por exemplo, né? Timidez, então era só... Era reduzido a isso, né? Então eu sempre pensei, tipo, eu tenho muita dificuldade de relacionamentos, assim, Uhum. sempre tive, muita dificuldade. E eu sempre pensei, não, eu vou melhorar, eu vou aprender, e agora eu... Não é vou, assim que não é. funciona pra você, Aham. né? A sua Exato. experiência E agora nesse eu mundo. preciso aceitar, eu preciso entender o que é, porque eu ainda não entendi, Aham. sabe? Então é uma coisa que eu ainda não preciso me identificar, preciso estudar, preciso ir Você atrás tá de... num processo de redescoberta de quem enorme, você é, né? enorme, assim, é outra coisa do autismo, voltando à curiosidade, eu vou muito atrás de várias coisas nada a ver, assim. E essa é a pergunta que eu queria fazer. Exato. Quais Amo. são os assuntos aleatórios que vocês, Ai, que meu nós aqui Deus. dominamos? Beatles. Beatles. É um pouco comédia. Comédia também foi um hiperfoco meu. Ainda bem que eu E consegui aí depois transformar. você transformou em profissão. Graças a Deus. Mas comédia é um hiperfoco. Beatles, comédia. Cazuza e Legião Urbana eu conheço muito das músicas também, assim. Maravilhosos de- também, de- né? Bom gosto de você história. tem. Pois é, isso já Né? deu pra perceber. Não sei, deixa eu ver o que mais. Aí depende. Day Trade eu sei muito. Olha só! Eu tive na- Isso é uma na- boa curiosidade é de uma ter, boa né? curiosidade. Na quarentena, surgiu, na quarentena deu muito curso de Day Trade, né? Aham. E aí apareceu pra mim e eu me interessei muito, assim. Mas, tipo, muito mesmo, assim. Eu fiquei fazendo Day Trade durante 1 ano e meio, praticamente. Uau. 1 ano e meio, 8 meses, lembrei. Foram 8 meses fazendo Day Trade, mas eu estudei muito antes também. Uhum. E eu perdi dinheiro durante 7 meses. Pleno. Mas eu perdi R$2.000 durante 7 meses. Tá, controlado, pelo Controlado, menos. não, Pelo menos, Eu sou muito certinho, muito regrado e tal, né? Amo. Autismo. E aí... E no último mês, tipo, quando eu entendi, eu fiz muito dinheiro. Fiz 14 mil Uau! em um mês. Olha. E aí eu nunca mais fiz o que eu falei. Que eu falei, é muito É estressante. estresse, Muito não é? estressante, assim. Mas foi um hiperfoco meu muito, assim. Muito, assim. Meus amigos não podiam falar comigo que eu só tava falando de Day Trade. Só dei trade. Tu, 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 tu. Eu tava tentando colocar eles dentro e tal. Levar pro seu esquema de pirâmide. Exatamente isso. Porque eu tava, gente, olha, da hora. Porque eu tenho isso. Eu gosto muito de uma coisa, eu quero só falar daquela coisa. Claro. Só que essa é uma dificuldade também social. Eu não posso também só estabelecer qual conversa que eu quero ter, né? Tem as Uhum. conversas que precisam surgir, outras pessoas também querem ter. E eu preciso saber conversar nisso também. Então foi uma coisa que eu desenvolvi muito no teatro. Antes não tinha isso, antes eu só falava de coisas que eu me interessava. Então, a sua curiosidade sobre o teatro também ajudou a mudar a sua vida. também. né? O teatro é Vixe. incrível, gente. Eu não sei. A gente aqui já teve Aham. alguns episódios, né, com psicólogas, Sim. até com a Super Nani. E a gente sempre chega nesse ponto, assim, que o teatro, ele salva vidas Muito. mesmo. Eu tive um professor de improviso, o Márcio Balas, inclusive, que ele também treinou os Barbichas e tal. E ele conta no podcast dele que
Tem um teatro que é de terapia, não sei se vocês sabem. Nossa, Eu não lembro o nome É agora. psicodrama ou... Eu acho que é Ah. isso. Aham. Que é você faz a sessão de terapia, mas você trabalha os seus problemas em cena, né? Aham. E ele conta de um amigo dele dessa turma que ele tava fazendo, que o pai dele morreu meio do nada, ele nunca pôde se despedir do pai e aquilo doía muito nele. E aí conheceram um pouco da história, fizeram toda uma cena pra ele poder se despedir do pai. Uau. E mesmo sendo o pai dele aqui naquela frente, na cena né? Claro. Então ele pôde falar pro pai dele tudo que ele sempre quis falar e nunca pôde, sabe? Então eu acho que o teatro tem um poder, assim, transformador enorme, assim, na gente, de tocar a gente lá dentro, né? E eu acho que levando pro stand-up, né, que é minha área, eu acho que o pessoal precisa entender o stand-up também como uma arte, assim, Concordo. sabe, como algo que também toca ali, porque eu sei de amigos meus que já falaram, cara, um amigo meu, o Magno, ele faz piada no solo dele sobre a morte da mãe dele, e ele tava me contando que às vezes tem um pessoal que sai chorando, Uau. sabe, de Pega tipo... forte. Porque às vezes a Sim. pessoa se identificou e ele tá contando uma coisa muito pessoal de uma dor dele ali, né? Uhum. É. De perder a mãe e tal. Então também o stand-up, além de dar risada, também é um momento ali de você se identificar e às vezes você, vê um problema que você tem e dá risada dele, sabe? Então eu acho Sim. que a gente precisa tratar mais o stand-up como arte também, não só como... Eu não sei como o pessoal trata, na verdade. Se não é arte, é o quê, sabe? O quê, né? Exato, eu não sei o que é, se não é arte. É, um hobby, uma... Olha, eu vou te falar que quando eu estudei, assim, né, eu fiz faculdade de teatro, Aham. era considerado comédia. Ele tava ali dentro. Então. Tava dentro Tava no da comédia. meio. E a comédia, né, é uma super área de estudo mesmo pra quem quer fazer, né, seguir a Muito. carreira de interpretação, de artes, Sim. né? Comédia é, assim, infinito, né? Assim como a tragédia, né? Sim. Elas vêm Tem ali da uma- mesma raiz, né? Tem uma frase que é morrer é fácil, comédia que é difícil. Aí, ó. Porque a comédia, de verdade, assim, eu acho que comédia é muito difícil, porque, principalmente em questão de palco, assim, porque você tem um feedback na hora. Exatamente. se não Você, encaixou... você sabe se tá bom ou não na hora. Não é um drama que você talvez vai ter um feedback só depois, as pessoas estão sentindo Sim. e tal. Ou uma tragédia. Cara, comédia é na hora. Ou você vai ter o feedback ou você não vai ter. E se não tem, e aí? Isso não tem, Ah. você tem que conseguir, né? Exato. Passar pra próxima ponto, pra não dá próxima pra mergulhar coisa. na É. vergonha enfim. alheia, É. porque senão acabou, Não, né? se você se constrange é pior, porque aí a plateia Sim. inteira percebe que você tá constrangido. Tem uma coisa que a plateia parece que ela sente o cheiro da insegurança. Sente mesmo. Quando, muito assim, parece muito assim. Então você fala, cara, eu tô inseguro e eles sentiram e eu não tô indo bem porque eles sabem que eu não tô bem. E no stand-up é você mesmo, não tem o filtro da personagem. não Porque a tem. personagem às vezes ainda defende. Ah, ela tá meio assim, mas deve ser a personagem. Talvez a personagem é insegura. No stand-up não tem essa, né? tem, né? Todo Não mundo sabe mesmo. que é você mesmo. Não, que tá totalmente. ali. Ninguém sabe, tipo, ninguém acha que é outra pessoa. O pessoal pensa que sou eu ali mesmo. E aí, isso daí vem na questão que eu tava falando de se é você mesmo, o que você tá falando? Uhum. Sabe? Se você tá falando só coisa pra ser engraçado que não é sua opinião, eu não vejo muito sentido Sim. de você fazer uma coisa só porque é engraçado e não ter uma ideia sua ali, sabe? Então, eu Uma acho que tem muito disso. identidade, né? Uma identidade por trás daquela exato, experiência pras exato. pessoas. Faz Exato, muito tem uma sentido. identidade pro pessoal se identificar com você, se relacionar com o que você tá falando. Às vezes nem se identificar, mas se relacionar, sabe? Sim, com certeza. Rafa, você tem um assunto que você domina muito, além de ser Gente. belíssima? Olha, eu tô aqui tentando pensar desde o início. Desde quando eu li esse roteiro, eu tava assim... Eu não sei, é engraçado porque quando eu fui ver as aleatoriedades que vão aparecer durante esse programa, Olha fica só, aí, porque ainda tem fiquem muita aí. coisa, eu ficava olhando pensando assim, eu já sabia, eu já Aham. sabia. De alguma forma, eu acho que eu gosto de uma aleatoriedade. Amo. Qualquer aleatoriedade que passa no meu feed, eu vou lá, dou aquela mergulhada. eu também. Né? Que, ai, mas o quê? Como Como assim? assim? Né? Eu tenho essa curiosidade, assim. Mas não sei se tem algum assunto que eu domino, sabe? Que... Agora, a Briana, a gente sabe que ela domina alguns assuntos. Ai, Aliás, gente. eu fiz algumas perguntas aí há um tempo atrás sobre um tema muito aleatório, que eu vou ter que introduzir esse tema aqui, que é areia movediça. Ai, eu amo. E a Briana sabe muito sobre isso, gente. Olha, saber muito assim, eu não sei se eu posso dizer. Mas que eu sei como sobreviver a uma areia movediça, eu sei. Tá vendo? Entendeu? Mas você já encontrou uma areia movediça? Não tive essa oportunidade. Não tive, mas
Eu já vi muito vídeo, tipo, de salva-vidas, de pessoas que são sobreviventes, assim, no meio da Aham. floresta, ensinando técnicas de como lidar com a areia movediça, tipos diferentes de areia movediça, né? Porque a gente fala areia movediça, é mais uma questão da composição daquela terra que tá ali, que ela tá muito solta, tá meio umidazinha, que você pode entrar lá pro fundo dela. Então, uma das técnicas que ela dizem, né? Porque a gente vai entrando na areia, a gente vê nos filmes, né? A pessoa, uau, vai caindo lá no fundo. Quanto mais ela tenta, mais ela vai pro fundo, E não né? adianta, porque a pressão da própria areia, conforme você está naquele espaço, te prende para continuar naquele espaço. Então, a melhor forma, vamos dizer, se você já tá no calcanhar, É deitar. Hã? Deitar? Ah, deita e vai embora, né? Não, de não, uma não, vez. Não, eu quero chutar antes de você falar. Porque pra mim é pressão, certo? Sim. Então se eu deito na areia, eu tô aumentando a área. Outro hiperfoco meu foi em vestibular. Então eu lembro Uhum. muitas coisas assim de ensino médio. Se você deita na área, você reduz a pressão, então você não afunda. Isso ajuda, Ah. mas não é essa parte. Porque Ih. você primeiro tem que tirar os seus membros que estão presos pela areia. Como Aham. que você vai sair só pulando? Eles vão continuar lá embaixo. Sim, verdade. Não é? É. Mas Ah. aí uma primeira coisa que você faz é uma das suas perninhas. Você vai movimentar o seu corpo todo pra frente e pra trás. Isso você vai começar a abrir espaço dentro da areia pra conseguir puxar um dos seus membros. Porque a areia movediça, gente, não é geralmente igual a gente vê no filme, que você caiu, foi lá pra baixo. Daí se chama morte súbita, né? Nem areia movediça, É não. o abismo. É um abismo, acabou. Game over. A areia movediça ela leva um tempo. E como você falou, distribuir o peso ajuda a demorar No pra tempo, ir. saquei. Então, no momento que você puxa uma perna, você já dobra ela em cima da areia. Aham. Porque você vai conseguir não apenas uma Aumentar. superfície maior, Ah. demorar pra diminuir, como você também vai ter impulso pra puxar a outra perna Aham. também. E aí você consegue engatinhar pra fora da areia movediça. Ó, você falando de areia movediça, me fez ter uma memória de uma aleatoriedade aqui. Eu já Adoro. morei numa ilha. Então eu Ah. conheço bastante sobre o sistema lagunar, assim, né? Aham. Eu já vivi numa ilha, então tinha jacaré, tinha capivara, martim pescador, o culereiro, tá vendo? São vários nomes que talvez as pessoas não conheçam, mas Tenho são nem aves. ideia. É, o martim pescador, ele é uma ave que pesca mesmo. Então ele fica em cima de algum lugar alto. No caso, ele se aproveitava na ilha da fiação de luz. Porque ele conseguia ficar no ponto estratégico, no meio da lagoa, assim, ó. E aí ele via o peixe, bum, ele mergulha de uma Mergulha. vez, assim, e pega. Mas assim, assuntos aleatórios, eu acho que também por ter uma questão de ser TDAH, eu tenho uma questão do hiperfoco com assuntos específicos Aham. que eu fico um tempo absorvendo só sobre aquilo. Sim. Então, assim, é periodicamente, cada semestre tem o seu tema, eu tem a tenho sua isso vibe. também. Tenho isso também. Eu vou mergulhando, e é engraçado, né? Porque o algoritmo sabe o que a gente tá procurando, e ele começa a entregar mais É, daquilo. exatamente. E aí vai né? um ciclo, você fala, ai, tô adorando, vamos assim. Até eu sou daquela que eu consumo, aí vira uma chave que eu falo, acabou, Não não quero quero mais mais. ver sobre aquilo. Eu sou exatamente Não igual. é? Tem umas Acabou. coisas que Beatles eu levei pra vida toda, assim, de Aham. tipo, 2 dias atrás eu tava vendo documentário dos Beatles, entendeu? Plena. É, de boa, porque é meu maior hobby. Sim. Mas tem coisas, tipo, Day Trade que, putz, nunca mais vi. Chega. É, e deixei pra lá mesmo, Teve assim. um dia que simplesmente virou uma página na sua vida, né? do nada você acorda, nossa, sou uma outra pessoa. Exato! Nossa, eu tô mais leve hoje. E aí você vai pra outro assunto. É Totalmente basicamente isso, assim. Outra coisa que eu hiperfoquei muito também foi durante a faculdade tocar em bateria de samba, então Uau! aprendi vários instrumentos Olha que legal. também, e comecei a entender um pouco mais de enredo de samba, essas coisas também, mas agora também já passou. Já passou. Agora já Chega foi. de tocar samba também. É que quando eu hiperfoco muito nas coisas, basicamente é pra aprender alguma coisa, né? Entendi. Então, pra mim é tipo aprender violão. Então, aprendi. Vixe, eu sei tocar muitos instrumentos. Nenhum bom, bem, mas muitos por causa disso. Então, eu focava ali, aprendi o básico e tchau. E pula pro próximo, Eu qualquer lembrei- coisa. Eu né? lembrei daquele meme, né? Como você consegue fazer tantas coisas? Eu não faço nada bem, né? É exatamente Ai, isso. Deus do Exatamente céu. isso. Tão representado. Eu me nessa sinto bem, eu vejo frase. esse meme, eu faço, sim. Eu entendo. E vem cá, saber aleatoriedades ajuda no flerte? Vocês acham? Acho que Acho sim. que sim, né? Nossa, eu. É. Eu.
É que agora eu tô tentando lembrar alguma curiosidade nada a ver que eu sei, mas não tô lembrando de nenhuma. Sempre que a gente quer, elas Nunca somem. vem na É um cabeça. Exato, negócio. vem do nada. Vem do nada quando não precisa. Você, isso. nossa, tem aquilo. Mas eu acho que pro flerte, vixe, eu acho que qualquer coisa ajuda pra flerte. Em questão de... O flerte pra mim você tem que mostrar que você é interessante. Aham. Então, a partir do momento que você se mostra interessante, assim, aí a pessoa pode ver algo a mais e tal, né? Com certeza. Porque eu, pelo menos, eu odeio essas coisas de ter que flertar. Nossa, eu não gosto de aplicativo, de Sim. relacionamento, assim, porque eu não tenho muita paciência com as pessoas. Eu me reconheço. Entendo. Me reconheço Compreendo. também. O pessoal vem com os assuntos muito vazios, não vem querendo conversar. Eu tava, cara, eu queria conversar, sabe? Trocar uma ideia, Vamos né? trocar De uma boa. ideia. Exato, sabe? Eu sou mais assim. Então eu acho que a questão de saber ter vários assuntos pra você levar pro flerte, eu acho ótimo, assim. Ah, eu acho também. Acho que torna até a conversa mais interessante. Porque às vezes a pessoa traz uma coisa que você nunca pensou antes, ou nem pensava que alguém sabia sobre aquilo. Você fala, me conte mais Gera sobre. curiosidade. Sim, o melhor, gera assunto. gera assunto. Porque assim, eu não sei vocês, pra mim os melhores dates que eu tive foram uns dates que eu esqueci que era um date. E eu só tava trocando muita ideia com a pessoa. Eu Conectou. falei, nossa, dava até pra gente beijar, né? Basicamente, nossa, dava até, né? Você até esquece de qual que era o objetivo de estar ali, sabe? Então, pra mim, mais natural, né? Exatamente, é mais natural. Pra mim Eu é o acho mais bom. natural, assim. Agora eu vou dizer pra vocês que o lugar que eu fui e que eu mais senti que as coisas aleatórias que eu sabia me ajudaram foi num programa aqui do SBT que foi o Passo Repassa. Perfeito. Cara, ele falava, eu fazia assim, eu não acredito, eu sei isso. Eu tenho isso. Ele eu sei essa resposta. Aí eu falava, Celso, eu sei. Aí ele ficava assim, você vai fazer seu grupo perder o dinheiro. E eu assim, não, eu sei. E eu fui acertando. Eu fui algumas vezes, já saí de cara limpa, enfim. Meu sonho do Lembra? Passo Repassa, meu Ai, sonho. por favor, vamos fazer isso. Eu Produção, quero. vamos, Celso. Deco, Briana e eu, esse é o time. Vamos levar esse time. Vamos. Nossa, meu sonho. Meu Bora. sonho muito. E eu tenho muito disso, assim. Que nem eu falei, eu tive hiperfoco eu hiperfoquei pra estudar no vestibular. Eu não entendia que era isso, né? Mas eu acordava tipo 5 da manhã, estudava antes de ir pro colégio, estudava no colégio, voltava do colégio, estudava até meia-noite. Caraca. E não era obrigação pra mim, era realmente. Coisa que seja interesse mesmo. né? Exatamente. Então, assim, gente, eu lembro muita coisa, assim, e de vez em quando eu tenho essas de. Outro dia eu tava estudando a história da África. Que como eu sou da Umbanda, né, eu tava explicando pro pessoal novo do terreiro sobre a questão da nação do nosso terreiro, que é a nação de Angola. Aí eles falaram, não, mas é porque veio do país Angola? Eu, não, porque a África, na verdade, quando foi dividida em países, foi a colonização europeia, tipo, no Tratado de Berlim, se eu não me engano, de 1800 alguma coisa, então colocaram tribos rivais. Então não é necessariamente do país de Angola, mas é de uma tribo ali, enfim. Aí eu tava estudando disso, assim, nossa, mas na maior naturalidade e tal. Tranquilo, sem obrigação nenhuma e me divertindo muito, assim, de tipo, eu adoro ver documentário. Ai, eu também amo documentário. Eu Amo documentário. O documentário que eu vi recente pode falar? Já falei marca, que eu acho. Qualquer Pode, coisa me não, blipa, tá? pode. Pode. Bipa. Mas eu tava vendo documentário na Netflix anteontem. Gente, muito por acaso, que eu abri a aba de documentários e falei, vou pesquisar até achar algum que eu quero. Muito por acaso, eu achei um documentário sobre um grupo de comédia composto por 4 autistas. Olha! Muito por acaso, assim. E o documentário era sobre o último show que eles iam fazer, né? Que depois o grupo ia parar, porque um deles ia ter que fazer faculdade e tal. E, cara, eu me identifiquei tanto. Um dos caras adorava Beatles também, então tem várias referências de Beatles. Uau! Nossa, eu adorei, assim. Eu não sei se Beatles é coisa de autista. Pra mas... você mesmo, né? Eu amo Beatles, cara. Amo. Beatles não tem como, né? Porque é meio infinito, né? Você fica estudando. Mas, pô, tem uma discografia enorme. A história também muito curiosa, né? Não, saiu agora, ano passado, saiu o documentário de 8 horas, 8, 9 horas, e com coisas totalmente inéditas, assim. Eu falo, gente, sabe, é incrível como por enquanto é inesgotável, né? Eu
Não sei até o resto morrer, né? Sim. Mas por enquanto tá tendo É, coisa. estão criando ainda curiosidades, Sim. né? pra vida Tem deles. tem isso também. Mas assim, que tem umas coisas que realmente, umas curiosidades que vem muito do nada, assim, pra Vem gente. cá, e curiosidades que, sei lá, você espalha, depois você descobre que é fake news. Isso já aconteceu com vocês? Ah, vixe! Ai, meu Deus. Já teve? Nossa, já. Agora eu já parei, que agora eu vou atrás. Ai, você Yes. confere antes. É, mas acontecia muito antes de ter É que agora a fake news já virou meio precisamos ter um cuidado nas redes Isso, sociais. isso. Antes Os não era últimos assim. anos nos traumatizaram eternamente Exatamente. em relação a fake news. Exatamente. Então agora eu tenho esse cuidado, mas antes eu não tinha. Então vinha alguma coisa que não era muito. Não era sobre política, não era sobre nada. É tipo, sei lá, remédio tal causa tal coisa. Não Aham. sei. Ai, você, tô meu Chá Deus, de você não sei o toma, que não lá toma? É muito bom pro cabelo, sei lá. Exato. Esse tipo de coisa, Exato. né? Aí É. você aí eu falava, aí alguém falava, não é não. Eu falei, eu vi, aí depois eu ia precisar, tipo, um mês depois, então, é fake news, tal coisa. Eu falei, Meu já espalhei pra uma Deus. galera. Mas agora toda vez que eu vejo uma coisa que é muito interessante, eu falo, putz, será Vamos que é checar. mesmo? Será Vamos que é checar. mesmo? Exatamente, vamos checar. É importante ter esse discernimentinho de questionar. Ai, deixa eu ver de onde tá vindo isso, né? Tem que ver. Hoje eu me preocupo muito com fonte. Então, se eu vejo algo e a fonte pra mim não é confiável, eu pesquiso a mesma coisa numa fonte confiável. Buscando uma fonte Legal. confiável. Então, às vezes, fake news que a gente caía muito é tipo. Morre Didi. Ai, sempre tem. Não tem, né? tipo. No Twitter, todo dia alguém morre. Todo dia alguém morre. Morre Didi. Sei lá, o Didi já morreu tantas vezes. Aí vem logo a piada do Céu Tem Pão, enfim, já vem logo Aí tudo você vai lá, combo. você vai no, sei lá, o blog do fulaninho, segundo informações da prima do tio. Isso. Tá? Aí você vai ver, aí você vai no G1, tem nada a ver, tá ligado? Tem Então, nada. tipo, G1, qualquer outra plataforma que Sim, você sabe sim. que é um pouquinho mais séria, né? Em questão de jornalismo, sabe? Isso, uma imprensa confiável, Exato, né? exato, né? Então, mas fake news já espalhei várias. Vai lá assim. no SBT News. Pega todas as Ó, informações. perfeito, porque, né? Enfim. Pega lá no SBT News. Olha, é uma coisa que pra mim ficou muito marcada na minha vida, que eu fiquei muito chocada quando descobri que era fake news, era que na 5ª série, minha professora de ciências tinha explicado que o átomo era a última partícula, que a gente não conseguia saber o que era depois. E eu levei aquilo como a verdade absoluta, porque minha Sim. professora de ciências me contou. E eu adorava contar isso pras pessoas. Até que um dia meu irmão falou assim, não é. Eu falei assim, como assim não é? Não é. Eu falei, minha professora contou. Ele falou, não é. Eu fui pesquisar, descobri que não era. E meu mundo acabou Mas ali. às vezes era. É porque agora não é mais. Era no Porque mesmo descobri- ano que Ah, eu descobri isso. então é. Era no mesmo ano. então- A gente tentou defender a professora. Coitada, não deu certo. Então, Mas eu me senti assim, como se minha realidade tivesse repartido em frente de mim. Porque tinha muito essa percepção, tipo, o professor entregava a verdade absoluta, sabe? sim. Quando me jogou, meu irmão me contou isso, eu falei, não acredito. Meu mundo caiu. E aí depois na internet com o Twitter, né, a gente Nossa, compartilha uns negócios. vixe. Fala, gente, isso é verdade mesmo? Às vezes eu faço isso, às vezes eu vejo uma coisa no Twitter, eu retuito, aí eu. Retweetou. Aí eu, será que é mesmo? Aí eu vejo lá e não era, não. Aí eu excluo. também. Já Aí eu exclui, excluo. né? Mas assim, dá 1 minuto eu já excluí. Acabou. Vou Eu dessa. vou na animação de retweetar e quando. Ih, não era não, aí eu volto. Ai, ainda bem que eu tenho uns seguidores legais, porque às vezes eles avisam, Bri, isso daí é bait, é fake news. É, Aí eu, tá bom, eu finge que nada aconteceu. Exato. eu adoro esses seguidores, ou então que colocam um link assim no comentário e fala: conheça mais sobre esse assunto aqui. Aí você, obrigada, anjo. Ô, gente, esse assunto tá muito bom, então eu quero incrementar aqui e chamar pra gente o nosso jogo de damas. Bora lá. Gente, chegou o momento do jogo de damas e a produção preparou várias curiosidades. E a gente hoje tá contando aqui com a visão bem humorada de Deco. Então, Deco, vamos ver o humor aí nessas Bora. curiosidades? Bora Bora. lá. As pessoas são mais criativas no chuveiro. Quando tomamos um banho quente, experimentamos um fluxo maior de dopamina que nos torna mais criativos. Faz muito sentido. Eu também acho. Nossa, eu penso muito no chuveiro, assim. Não sei se vocês têm isso de.
Você lembra de uma coisa que aconteceu, você fala, agora eu sei responder, 10 anos depois. 10 anos depois, finalmente. Muito, isso acontece Nossa. muito comigo. Você vai ver, Nelson, eu vou ir atrás de você. sabe? Agora eu tenho a resposta perfeita. Resposta perfeita, depois de 10 anos, você nem sabe onde tá a pessoa mais. Não, aqui do podcast, isso acontece muito. Tipo assim, agora eu fiquei tentando lembrar uma história aleatória e não consegui. Isso. Aí eu vou tomar banho e eu vou falar, por que eu não falei Não, essa? eu tenho certeza que eu vou lembrar várias curiosidades no banho. Nossa, lembrei nenhuma que eu, era tão boa essa, era Podia ter tão contado boa. aquela história, Podia ter né? mandado aquela história. Inclusive, a gente tava falando, né, de você estar escutando as coisas e falar de que eu sou da Umbanda, né? Então, às vezes, também escuto umas coisas assim, do ladinho. Aí eu tava lembrando que uma vez eu tava no terreiro, o terreiro que eu ia era no Campo Limpo. Olha o pessoal aqui. O pessoal já dando recado, já. Falando... E aí era meio perigoso ali a região, eu tava saindo do terreiro, e aí veio, não vai agora não. Aí eu pensei, pô, não, é coisa da minha cabeça, coisa que... Não é intuição não. Aí eu fui e fui assaltado. Uau. Aí eu falei, vixe. Aí agora toda vez que eu escuto, às vezes sou eu mesmo, às vezes sou eu que tô doido, eu falo, não, vou escutar que vai que, né? não quer mais ouvir uma entidade falando pra você assim, eu avisei. Eu avisei, né? Tentei te ajudar, né? Te dei o recado, não dei. Entregar, eu entreguei, né? Exatamente. Você que não ouviu, né? Mas aí depois disso também aprendeu a ouvir a intuição, né? Eu que Agora... também... Às vezes eu uso o banho, isso é verdade. Às vezes eu uso o banho pra conversar com as entidades também, que é o momento que você tá tão só você, relaxado. Pedir algum... Às vezes eu esqueço de rezar, eu rezo no banho. Juro. O banho é muito meditativo É muito mesmo, meditativo. né? Você Muito meditativo. E eu sinto que é uma renovação completa, assim. E é louco porque, ao mesmo tempo que relaxa, também te dá disposição. É muito Sim. doido isso, assim. Porque, e às vezes parece que 50% de uma coisa, 50% de outra. Às vezes, sei lá, tá muito frio, você tá muito cansado. Não, vou tomar um banho pra ter energia. Aí você sente que relaxou o seu corpo, mas ao mesmo tempo você se sente pronta pra enfrentar, né? O que você tem que enfrentar. Eu acho que é meio um reset, né? Você tá resetando ali pra ir de novo, né? Eu sinto muito, eu adoro tomar banho, eu não gosto de sair do banho. Mas... Nesse frio que estamos aqui, gente. Nossa. Não tá fácil. Sair do banho é o maior sofrimento, É assim, um mas sofrimento. ficar no banho. Inclusive, hoje eu demorei no banho. Olha, gente, nem ia falar. Tava vindo, falei com a Rafa já sobre isso. Hoje meu dia, cara, eu acordei 7h30 pra vir aqui certinho. Aí eu fiz tudo, tava tudo pronto, aí eu tava lá esperando, né, pra vir pra cá, eu não pintei a unha. Eu queria tanto pintar a unha pra vir aqui. Eu juro, eu pintei a unha, gente, em 10 minutos. Tá horrível minha unha, tá, gente? Mas aqui foi 10 minutos. Aí eu pintei a unha, A aí gente quando passa, né, por isso, né, Adriana? Eu tô sem uma unha aqui que desgrudou. Eu ia manter o sigilo, mas pra gente compartilhar a dor. Aí eu pintei a unha, aí quando eu terminei de pintar a unha, chegou o Uber, aí eu já fui descendo, aí eu esqueci de colocar o tênis. Aí até mostrar, eu vim de crocs. Falei que ia ter que ter um close nesse crocs. Na hora que ele me contou, eu falei, quero close nesse crocs. E é mó vergonha, porque esse aqui não é um crocs que você sai na rua. Esse aqui eu uso Olha, gente, esse mas é confortável, pelo menos. Não, é muito confortável, mas tem 10 anos. Juro por Deus, tem 10 anos esse crocs aqui. Eu amei. Bora para nosso segundo jogo de damas. Fernando de Noronha. Não podem nascer bebês na ilha. A administração local determina que mulheres grávidas devem sair, em geral, no 7º mês de gestação para dar luz no continente. Olha! Sabia disso não. Por quê? Será que eles não devem ter estrutura para receber? Eu acho que deve ser alguma questão de estrutura, né? Porque às vezes precisa de uma UTI, alguma coisa assim, né? Que interessante. Não sei se vão cuidar da bebê com o Ibama, não sei. Dá, né? Registro, né, também. Vai junto com as tartarugas lá. Vai junto com as capivaras. Pleno. Mas o registro também. Pô, mas é interessante isso. Interessante, eu nunca parei pra Porque se pensar pudesse nisso. escolher, eu queria nascer ou ter um filho em Fernando de Noronha, né? Porque é tão específico o lugar ali, não, né? E pô, tão Europa, lindo. tem cidadania. Pô, Fernando, Brasil, que é isso? Será que o Fernando de Noronha paga, tipo, hotel pra mãe ficar no continente? Será? Olha, é uma boa mas pergunta. se for uma pessoa realmente nativa, eles devem ter que dar uma estrutura. Tem que dar, falar assim, ó, vai ter no continente, mas se vire. Pega a barraca, fica lá na porta do hospital. Mas eu não conheço. Tem gente que mora lá, tipo, mora ou. Eu também nunca fui, é um sonho, aliás. Quando eu tinha 15 anos, eu cheguei a pedir essa viagem, me ofereceram Disney, eu falei, não, eu quero Fernando de Noronha. As pessoas, não, mas espera aí, né? Porque Fernando de Noronha,
além de ser mais caro, Uhum. não tem excursão como tem Sim, pra sim. Disney, que a sua Fato. mãe pode te, né, deixar num E vai tá grupo, né? cuidado, é. Isso. Vai. É uma viagem que você vai de forma totalmente independente e dizem que acaba saindo com um valor muito caro, porque você paga taxas pra tudo, Sim, né? sim. Taxa de Caraca. entrada, taxa pra utilizar. Cada dia que você fica na ilha, você paga mais. Uau! Sim, o Fábio Rabin, comediante, ele tem um texto excelente sobre Noronha. Excelente, assim, sobre como você paga tudo pra tartaruga. É excelente, assim. É muito tudo bom. pra converter pras É, se eu tartaruguinhas. não me engano, é o Fábio Rabin mesmo, assim. É clássico esse texto dele, Então, é e muito se bom. fosse pras tartarugas de verdade, a gente paga até com gosto, né? Se for pra elas, eu pago. Ah, tudo Porque bem, a casa é tudo bem. delas mesmo, né? É. A gente que tá indo lá se intrometer na vida Fato. delas, É, né? Fato. exato. Aí voltando um pouco até pra Umbanda, a Umbanda fez muito eu perceber a questão da natureza, assim, de tipo, respeito pela natureza, porque eu entendi que eu também sou natureza. Com certeza. Então, a partir do momento que a gente entende que a natureza é o que vai reviver a gente, não reviver, mas regenerar a gente nesse Sim. sentido, que a gente vive muito na cidade, a ansiedade, a pressa e tal. Nossa. Cara, quando pra mim, assim, eu tô numa cachoeira, porra, pra mim Nossa, é bom Pra mim é demais. É excelente. bom demais. Às vezes, se você tá muito surtado, assim, eu tô dizendo isso porque, assim, eu sou carioca Aham. e moro em São Paulo. Então, eu tava acostumada a ter um acesso ao mar muito fácil, Ah, a natureza total. muito fácil. Então, isso, às vezes, aqui me dá uns surtos. A gente até falou, né, que eu moro perto de parque. E aí, eu vou pro parque, eu tiro o tênis e fico descalço andando no parque. Nossa, eu adoro. Ai, Só adoro. isso já dá uma Bom. baixada, Sim. assim, de você... É porque a natureza ela tem uma energia diferente. É. E eu acho que às vezes a gente esquece que a gente faz parte da natureza. Não é uma separação. É humanos barra natureza. É tudo entrelaçado. A É. gente que construiu um monte de prédio, asfaltou tudo, né? Ah, então Sim. a gente. Pior que é isso, a gente que se colocou nesse lugar que é ruim, né? É. É meio impressionante, assim. Precisa exato. dessas coisas. Cara, né? como a vida é linda, sabe? Isso, e aí nas cidades a gente escuta o quê? O alarme do carro disparado que você tava falando, exato, né? cara. É complicado. Tipo, é muito barulho, não é nada natural, sabe? Não é nada que te relaxa, né, na cidade, É. assim. É muito difícil você achar. Chega até a gente precisa pagar por coisas pra gente relaxar, sendo que a natureza dá muito de graça, né? Exato. Fato. Então, eu acho que tem muito exatamente. isso. Bora Vamos pro pra próximo? próxima, vamos. Bora? Antes do despertador, existiam despertadores humanos. Ah, isso aí eu acho que eu... É super legal, né? É, minha mãe, né? Minha mãe me acordava pro colégio. Já tinha, Já né? tinha. Ó, aqui veio uma curiosidade sobre isso. Peraí, que eu tô lá Ah. atrás aqui nesse roteiro. Mas ó, pessoas eram contratadas como despertador. Geralmente, tacavam ervilhas nas janelas. Tinha ervilhas, assim como um bastão bem gigante que eles batiam na janela também. E o legal é que naquela época, para eles poderem calcular o passar do tempo, eles tinham a noção do tempo pela queima da vela. Sim. E aí, eles geralmente, nas casas que não contratavam esse serviço, e até mesmo para eles poderem acordar, eles calculavam um tempo bem de manhãzinha, antes do sol nascer, que quando a vela queimasse, caía um preguinho. Porque o prego tava na vela. Aí ele sim. caía, fazia o barulho, eles Se acordavam acordava. e era tempo de acordar todo mundo. E eles saíam pra trabalhar. Será que o pessoal falava, ah, só mais 5 minutinhos, acendia outra vela? Só mais Assim, 5 aí- Bota o minutinhos. preguinho assim, Só- né? Coloca o preguinho um pouquinho mais pra baixo, Exato, sabe? Só um Não, esse aqui é um pouquinho pra baixo, exato, exato. Ai, que preguiça. Mas é legal, né? Tem uma coisa que agora que eu achei, eu queria muito ter na minha casa, e minha mãe é arquiteta, né? Ela instalou na casa de um cliente, que é uma cortina que você programa pra ela ir subindo devagarzinho. Pra tipo, 8h30, quero ela toda aberta. Então, devagarzinho vai subindo, então devagarzinho vai iluminando o quarto, você vai acordando naturalmente, assim, porque a cortina vai subindo. Nossa, Então não que tem legal. barulho, É muito não bom. tem uma luz do nada, sabe? É tipo, a cortina. Nossa, eu quero tanto isso. É muito bom. Eu coloquei no meu escritório. Aí. Deixei lá no meu escritório. E é bom, porque, tipo, no meu escritório é bem de frente pra rua. E aí tem aquela janela espelhada. Então, de noite, quem olha no portão vê tudo dentro de casa. Mas aí a cortina já desce, que é o blackout, e tampa tudo. E aí bateu 6 da manhã, o sol tá nascendo, o blackout sobe. Aham. E a cortina do sol desce pra Ah. filtragem do sol. Eu falei, ai, é um Nossa. sonho gamer. Sonho tecnológico, sabe?
Mas é muito legal. Total, Eu total. amo Legal. essas tecnologias que deixam as coisinhas automatizadas e melhoram a Sim. nossa vida. Nossa, eu adoro. Eu tenho a lâmpada Smart Lamp em casa. Ah, é também muito Nossa, eu tem, adoro. Eu é consigo muito acender minha bom. lâmpada de casa agora, se eu quiser. É Nossa, muito fácil, eu adoro. Eu gosto. Não, também. e esses gadgets todos de casa, né? O meu companheiro tá agora no Pará, em Altamira, fazendo um trabalho, né? Então, assim, fica sem internet durante vários tempos e eu tô há uma semana sem vê-lo. Tem uma comunicação super. Sim. Aí no outro dia ele conseguiu a internet, a gente tava conversando, botando o assunto em dia, e ele, aqui tá dizendo que a luz da sala não acendeu. Aí eu, não, acendeu sim. Aí ele, não, mas eu acabei de receber. Eu fiquei imaginando, cara, o cara tá lá no meio do mato, né? Ele, 6 horas de barco de Altamira, e ele recebeu lá que Sim. a luz da casa acendeu ou não acendeu, né? Aham. Ou então ele me manda mensagem assim: aê, lavou mais uma roupa. Tipo, do nada chega a mensagem da máquina de lavar lavou, sabe? É surreal, né? Como que a gente tá hoje em demais. dia. Muito, E dá uma muito. felicidade. Ele falou isso. Ele, pô, eu tô aqui e me deu felicidade de saber que, sei lá, quando eu chegar em casa, você lavou a roupa, sabe? Pode nem ter uma roupa minha aí. Tá distante, mas tá perto, É né? doido É. isso. Isso é muito legal. A gente no trabalho saber, né, que em casa isso acabou de acontecer, né? É Aham. muito legal, Sim, né? sim. Super. Acho bem da hora, acho bem da hora. Eu sou doida por isso. Todos os tipos de coisa que facilitarem a minha vida, Ai, eu sou tecnológicas, dessas. eu vou querer. Tragam, né? Tragam Nossa, para Sim, nós. demais. por favor. Bora ver uma próxima curiosidade? Por que os médicos usam roupas azuis e verdes para a cirurgia? Essas cores são opostas ao vermelho, a cor do sangue, na roda das cores, e por isso são cores adequadas para melhorar a visão dos profissionais durante o procedimento. Isso aí eu sabia. Eu também. Você sabia Eu já também, também, né? eu sabia. Essa- Eu sabia. Viralizou um tempo atrás sobre isso, Eu não faço acho, ideia não como que eu foi? sei. Eu não faço Você ideia como que eu sei. aprendeu, não lembra Eu onde. só aprendi. Eu não... Eu lembro que tinha uma coisa que acho que a princípio usavam o branco, mas aí preferiram não usar, porque parece que depois de um tempo, como tudo é branco, o médico fica, né? Ah, E o vermelho, o é vermelho. muito vermelho, e a pessoa começa a não conseguir enxergar direito. Nossa, Sim. os bugs do cérebro humano, né? Não, Que total. do nada tá se readequando Total. àquela exposição. Uma curiosidade que lembrei agora, finalmente. Aparentemente, antigamente, os seres humanos não enxergavam azul. Sério? O céu não era azul. Tipo, não tem muitos retratos, tipo, muito antigamente, assim, que a gente foi desenvolvendo, evoluindo pra enxergar o azul. Então tem algumas Caramba. civilizações antigas que já foram extintas que não tem menção do azul. Essa filtragem, esse entendimento da cor. Que interessante. Então, acho muito interessante, porque a azul é minha cor favorita, então eu não imagino a gente não vendo azul, sabe? Nossa, realmente. De tipo, como que a gente ia ver, pô, o céu não ia ver, né? O mar também, que ia refletir o céu, não ia estar da mesma cor, então acho que ia ser, não faço ideia como seria. Interessante pra ver como tá tudo, porque até hoje, né, a gente tão descobrindo novas cores por aí, Sim. tem essas descobertas ainda, e a gente sabe também que existem percepções diferentes de tonalidade dependendo da pessoa. Sim, eu tenho, como que fala? Quando você vê- Daltonismo? Isso, só que não é o nível normal, não é tipo verde e Aham. vermelho. O meu daltonismo eu não enxergo espectros de azul. Ah. Então, quando eu fui fazer o teste, tinha, tipo, de vermelho mais escuro até o mais claro, né? Aí de verde, amarelo. Aí no azul ali no meio eu enxergo tudo um cinza. bloco. Tipo, é um bloco. Eu não enxergo cinza, na verdade. Aham. O meu cinza é azulado. Aham. E eu descobri quando era criança porque eu falei pra minha mãe que tinha uma caixa lá que era cinza. Eu falei, eu gosto dela porque é azul, né? E minha mãe, mas é cinza. E meu irmão é cinza. Eu tava, gente. Aí foram ver, eu tinha isso Sim. tem tons de azul que eu não identifico e cinza. O asfalto pra mim, sabe? Tipo, Sim. que é cinza, pra mim é azulzinho. Olha só! só! Tipo, a calçada, assim, pra mim é azulzinha, assim. Eu tava pensando aqui, o reflexo tá meio cinza pra mim, né? É azulzinho pra mim, não é? Azulzinho também. Eu achei interessante você comentar sobre essa coisa, assim, que você só comentou e descobriu, que há um tempo atrás eu recebi o diagnóstico de ter tinnitus, que é um zumbido que nunca acaba no seu ouvido, basicamente. É um Ah. zzz que fica infinito. E quando eu era criança, quer dizer, até uns 2, 3 anos atrás, eu achava que esse som que eu ouvia era o som do silêncio.
que todo mundo Tipo ouvia. Um ruído branco. É, eu achava que, tipo, a ausência de som era esse barulho. Aham. Só que é pra mim. As Sim. outras pessoas não geralmente ouvem isso, que não é Sim. tão comum assim. Porque, assim, era tão natural a minha vida toda que eu nunca cheguei. Estou ouvindo um zumbido, estou ouvindo um negócio. Não, assim, é normal, é o som do silêncio. Todo mundo tá Sim. ouvindo esse negócio. Aham. Aí depois eu descobri que não, porque eu tava passando por uma fase muito estressante e o zumbido ficou muito alto, ao ponto de eu não conseguir dormir por causa do som. Aí eu falei, eu acho que eu tô ficando doida, ou tá alguma coisa ficando ruim aqui. Aí o médico fez o teste. Não, é outra coisa. Eu fiquei, não é o som do silêncio? Como assim? As pessoas não ouvem? Todo mundo não ouve isso? Bora pra próxima. Vamos juntas. O líquido vermelho que encontramos na carne mal passada não é sangue. Ele é uma substância que é uma proteína chamada mioglobina, que tem coloração vermelha. Isso eu sabia Eu também. também sabia. sério? Aham. Isso Isso aí eu eu não sabia por causa do sabia. ensino médio, que aí eu não vou lembrar muito bem por que eu lembro, né? Mas o que não é sangue mesmo, porque a mioglobina é uma coisa que tem no sangue, mas não é necessariamente o sangue, ela compõe o sangue, né? Se eu não me engano. Novamente, posso estar errado. Mas Confira aí essa informação. veja se é fake news ou não. Pode ser uma pesquise. teoria. Pesquise. Qualquer coisa que eu falar, pesquisa, tá, gente? Que eu sou... Pra passar fake news, muito fácil. Dá. Eu não sabia dessa curiosidade sobre a mioglobina do sangue, da carne, tipo, nunca tinha sido me apresentada essa informação antes. Quem me né? apresentou essa informação foi uma pessoa que cozinha. Que me Legal. contou sobre isso, que alguém tava falando sobre... mas vai sair o sangue todo. Aí a pessoa explicou, não é sangue e tal. Aí deu essa explicação, a mioglobina. E eu fiquei, olha... gente, cozinhar é coisa séria. É, Tem muita babado. ciência. Muita ciência no negócio, né? Então não fale mais quando você for comer aquele churrasquinho e fala, nossa, tá pingando sangue. Tá pingando mioglobina! Leva um pouco de Eu quero com conhecimento. muita mioglobina, por favor. Muita, assim, molhadinha. Eu amei. Olha, chegou um momento do nosso programa muito legal, Ih, que é o nosso Lugar de Rainha! E a nossa rainha de hoje, com certeza, é um exemplo de como a curiosidade pode resultar em algo atemporal. A atriz austríaca Hedy Lamarr inventou o que hoje a gente conhece como Wi-Fi e Bluetooth. Isso, gente, em 1940. Ela conseguiu essa invenção através do sistema de frequência... Não, peraí, vou conferir. Usando a frequência e sinais de rádio. Ela desenvolveu um sistema de salto em frequência, usando sinais de rádio. Babadeira e Babadeira. belíssima! Um belo dia, ela resolveu revolucionar o nosso mundo e começar uma nova história, né? Não basta ser bonita, inteligente, revolucionária. Incrível. Eu fiquei impressionada com essa história, eu não conhecia. Eu falei que eu conhecia várias, essa eu não conhecia. E eu fiquei assim, ó, chocada, porque ela ainda é atriz, né? Plena, então. maravilhosa. E parece que ela descobriu isso através da música ainda, gente. É uma coisa, assim, impressionante. Então, palmas pra Hedy Lamarr. Palmas, maravilhosa. Gosto muito que ela criou o Wi-Fi em 1940. Não tinha nem computador, né? Então, então realmente tava muito... Tinha nem pra que usar, né? Ela tava à frente Tava do muito à tempo frente, dela, assim. né? Muito à frente. Será que... Pô, ela já deve ter morrido, né? Possivelmente. É, É que acredito que sim. tem uma coisa que me bate... Juro... Uma vez por semana me bate uma tristeza que eu penso no Van Gogh. Aham. Porque eu penso, puta, ele não sabe. Tá ligado? Puta, Faz ele não sabe. sentido. Putz, ele viveu a vida porque Van Gogh, curiosidades, ele Aham. viveu a vida, cara, como um louco, assim. Pressão. As crianças da cidade jogavam cocô na casa dele. Oh, meu assim. Deus. Coitado. Aí né? ele morre, ele é um gênio. Poxa, coitado, tá ligado? Eu fico muito triste com o Van Gogh. Isso é uma E agora eu vou ficar verdade. triste com a... Qual que é o Com a nome dela? Hedy. A Hedy. Hedy Lamarr, que... Ai, a gente tá chegando ao fim. Ah. Passou muito rápido. Cara, passou muito rápido. Muito Ai, rápido. É muito bom de ouvir isso! Gente. Porque demonstra que o episódio foi tão bom pra você quanto foi pra Ah. gente. E aí, Ah, nesse adorei. momento especial, Deco, você pode contar para as pessoas sobre seus projetos, onde Por as pessoas te favor. encontram, o que você quiser, né, de deixar aí pros nossos Aham. inners.
Ó, se você gostou desse papo, me segue no Instagram, no @udecomachado. Eu sou comediante, né, como a gente falou. A gente não falou tanto só disso, mas, gente, de verdade, adorei muito o papo. Ai, Nossa, obrigada. eu tava bem nervoso de participar, eu tô muito leve agora. Ai, que Fico muito Mas feliz. aí, muito obrigado pelo convite e convidar você aí pra me seguir também. Eu tenho show em São Paulo, várias cidades aqui no interior de São Paulo. Vou pro Rio de Janeiro no final de agosto, fazer meu show solo no dia 26 de agosto. Vou estar no Rio de Janeiro, fazer show solo. Se você é do Rio, cola lá. Aí, Mas, cariocas. cara, qualquer informação, @Deco Machado. Eu vou postar alguma foto quando isso aqui for no ar. Então comenta lá na foto, ó, vim por causa do podcast, Ai, das amigas. Comenta lá que a gente troca ideia. maravilhoso! Foi muito legal, né, Pri? Muito maravilhoso. E eu espero que os Iners também tenham te amado, como a gente amou também bater esse espero, papo. viu? Bate-papo incrível, não é mesmo, amiga? Foi incrível, incrível. Ah, valeu. Divertido, pra cima. A gente, né, nem viu o tempo passar. Então, ó, Ziners, deixa aí, ó, suas curtidas, comenta, diz aí o que vocês acharam. A gente sempre aqui avisa vocês, se vocês mandarem um tema muito legal nos comentários, ele pode Comenta! virar aqui um tema, né? E a gente achar um convidado que fala sobre esse tema. Então, fica aí juntinho que a gente tá sempre de olho, viu? Um beijo enorme. Beijo! Tchau, tchau!